São Carlos, Rio Claro e Araraquara abrigam nossas casas. Definem, em parte, o que somos. Mas o que escolhemos ser também determina a identidade coletiva. Aqui na região, em quase 200 anos, o que ficou desenhado no nosso mapa pessoal? Os antigos pensavam a cidade como um lugar onde o homem pudesse se realizar plenamente. E hoje, o que queremos realizar? Ser cidadão não é uma questão de geografia. É quase um desafio. É só olhar para aprender, o que não deve ser feito. A lição que uma das maiores cidades do mundo ensina para as irmãs mais novas do interior é que o crescimento pode seguir em direções opostas. Se você começar a estender áreas urbanas, criar as avenidas, criar grandes centros, de maneira desproporcional ao que você dá de qualidade de vida a essas pessoas, como área de lazer, educação e atendimento social, é porque alguma coisa vai mal. Porque a cidade de São Paulo cresceu assim. E como as nossas cidades devem crescer? Uma pergunta tão antiga quanto as primeiras formações urbanas. Elas começaram há 6.000 anos na Mesopotâmia, hoje Iraque, quando o homem deixou de ser nômade. No lugar de ter só agricultores, ou só caçadores, ou só pescadores, você começa a ter o militar, ou a função religiosa, vai se diversificando a própria estrutura social. Na Grécia, o comércio se fortalece e cria as bases para as cidades-estado. Os homens, proprietários, etc., administram coletivamente a cidade. Tem a palavra polis, que é uma palavra grega, que quer dizer exatamente cidade. Política é a administração da cidade. Do poder do povo para a liberdade, na Idade Média surgem os burgos, espaço para o comércio que ficava fora das terras do rei. A ideia de cidade se identifica com a ideia de mercado. A partir do Renascimento veio o desejo de planejar as cidades. Se pensa na perspectiva de uma cidade que se cria do zero e que se cria com um desenho determinado. O formato de um tabuleiro de xadrez foi um modelo de cidade adotado em Rio Claro, São Carlos e Araraquara, herança do urbanismo europeu, sustentado pela força da economia cafeeira. Era a vontade de refazer no compasso os traços da natureza, o que logo se mostrou ineficaz para o crescimento. Hoje não se pensa mais qual é a cidade ideal. O que se pode pensar é quais são os ideais de cidade. E onde começa o desenho desse ideal? Mas pense no futuro, pense nas crianças, no meio ambiente, o que será da gente? Quando a gente encontrar o lixo, a gente tem que pegar o lixo para poder produzir uma coisa que a gente quer. Se até o lixo pode virar arte, como transformar a cidade? Vamos pensar nessas pessoas, pensar espaço para elas. Nem que para isso seja necessário mudar a cidade como estrutura como um todo. Neste complexo organismo chamado cidade, cada um de nós é uma célula, matéria-prima da organização social. E o morador só passa a dar vida a este corpo quando sai de casa e passa a ser cidadão. E a atitude é o alicerce da cidadania. Essa aqui é a árvore falsa morta e eu ajudei a plantar ela. Era uma área abandonada, era feito depósito de lixos, né, entulhos, todos os detritos eram jogados aqui. E a comunidade, vendo a necessidade, nós nos reunimos no grupo de voluntários. E esse grupo de voluntários decidiu, então, estar transformando esse espaço numa área de lazer. Se não tivesse a pracinha aqui, o que a gente teria com esse sol quente aqui, as árvores refrescam, a gente ficaria dentro de casa, enfinar dentro de casa, ou então ficar brincando na rua, que é perigoso. Então é melhor ter praças mesmo. Se você não conscientizar a comunidade para que ela também participe desse trabalho, vai ficar muito difícil você fazer um projeto ou então a manutenção daquilo que foi realizado. Eu me
me sinto feliz, porque eu ajudei a fazer essa praça, então eu me sinto homenageada também. Cidadãos também podem eternizar uma cidade com um simples olhar. 300.000 fotos guardam as mudanças que São Carlos sofreu em cerca de 50 anos. Peguei a construção da igreja, da catedral, do ginasião e de muitas outras inovações que a cidade ia tendo, né? O que São Carlos colocava no chão, né, a gente procurava fotografar. Neste chão havia um patrimônio da cultura, o Cine Avenida, hoje um estacionamento. Fazia o enquadramento, depois batia. Pioneiro no fotojornalismo, o Cineviva correu para não perder os passos do presidente Juscelino Kubitschek em 1957, numa visita à cidade. Mas o clique também vinha do alto. O fotógrafo era piloto e guarda raridades como a construção do primeiro prédio da USP e a rodovia Washington Luiz antes da duplicação. Voar para mim era olhar o que tinha lá embaixo, ver o que é a natureza, o que está crescendo, as modificações que estão havendo, né? Quer dizer, é muito bonito. Hoje o olhar é de outra geração da família, mas permanece o desejo de trazer vida para onde ela mais fluía, o antigo footing. Procurar alguma forma de que as pessoas venham para cá. Venham conhecer a obra, nós temos obras, como eu falei, do Euclides da Cunha, venham conhecer esses patrimônios que são nossos e que contam a história de São Carlos. E além das imagens, onde se vê a memória? Na Praça Coronel Salles, a turma ia passear lá, fazer o fute lá, moça, rapaziada, ia tudo lá. Para ir jogar bola na cidade, tinha que pegar o bonde, onde é o diocesano ali. Se perdesse, ele tinha que ir a pé. Estou com 77 anos. 77 anos, sempre, desde os 10 anos em São Carlos. É verdade. Esse interior do estado, ele se modificou e muito, né? Ele se urbanizou rapidamente, se industrializou rapidamente. Então, esses velhos, eles nasceram num momento em que o estado de São Paulo ainda era um estado rural. E, de repente, eles viram se transformar. É como se eles fossem migrantes sem nunca ter saído do lugar. No país em que nasceram, metade do estado era desconhecida. Era um estado de São Paulo que, a oeste de Araraquara, aparecia no mapa assim... Que terras são essas? Terras desconhecidas habitadas por indígenas. No jeito de ser, o comportamento de uma época. Eles vivem na cidade aquilo que a cidade tem de mais positivo, que é essa possibilidade da convivência. Convivência e paixão. Eu amo a cidade apaixonadamente. Aos 87 anos, o funcionário público aposentado de São Simão mudou ainda criança para Araraquara. Tempo suficiente para colecionar histórias. Araraquara Repórter, alto-falante que pegava todos o centro, né? Então, de vez em quando eu via assim, fulano de tal oferece música para fulano de tal, com muito amor. Seu Dario também escreve para lembrar o cotidiano. Nas crônicas, uma homenagem à terra que para ele é a cidade ideal. Então eu sinto o araraquarense um irmão. A noite de Araraquara guarda uma outra cidade. A maioria dos habitantes é jovem. Eles buscam diversão, mas podem ganhar mais. Rola bastante troca de ideias, assim, conhecimento. Para que a pessoa saiba conviver sem preconceitos. A balada para mim representa a cidade. Curtir com responsabilidade, se divertir muito e dar muita risada. Em São Carlos, a luz da noite revela ainda detalhes que o dia ofusca. Mas as cores que o tempo apaga, a Dona Ruth faz reviver em Rio Claro. Na 6 Avenida
28h30. Nada foi conservado. Aos 90 anos, mantém o olhar da menina de uma cidade que não existe mais. A preservação, né? Onde era isso? Daí eu posso explicar ainda, né? A fotografia se popularizou depois de muitos anos da sua invenção, né? Então, o que a gente tem de iconografia seriam desenhos e pinturas mesmo, né? Então, isso é muito importante para a preservação da memória da cidade. A preservação também se cultiva no campo. Vocês acham que vocês têm, por estar nessa escola aqui, vocês têm uma consciência de preservar a natureza maior? Sim, sim. Na escola agrícola, os alunos vivenciam as diferenças entre dois mundos que se completam. Com a criação de animais e plantio, aprendem de onde sai o alimento da cidade e o que a natureza ensina. O nosso futuro depende do meio ambiente. E na raiz do nosso futuro estão as pessoas. Se caminhar na direção delas, o crescimento das cidades vai ser ideal. Uma grande cidade é aquela que valoriza o ser humano, não aquela que hipervaloriza a sua infraestrutura. Não é aquela que fala, eu tenho essa super avenida. Não, eu tenho essas ótimas pessoas que eu consegui formar. Fim de um caminho, Início de uma certeza. Ao viajar pela história, encontramos muito mais do que épocas, tradições, datas. Descobrimos que o universo nos construiu. Valores, sonhos, ambições. Somos esse ser tão paulista que fez de Rio Claro, São Carlos e Araraquara cidades do mundo. Mas os caminhos do sertão nem sempre nos trouxeram ao nosso interior. Talvez ainda esteja por vir a nossa maior conquista. Quem somos? De onde viemos? E o principal, para onde queremos ir? Nós não somos nada se nós não conhecemos o nosso passado. Nós só avançamos porque temos história. Na história estão as nossas frustrações e vitórias, a nossa referência. Nela escrevemos nossos passos para reconhecer o que valeu a pena e o que não devemos repetir. A partir dela, desenhamos um caminho. O jogo entre o meu presente, que está constituído do meu passado, que diz quem eu já fui, e o meu futuro, que vai dizer quem eu posso ser ainda. Esse movimento nunca pronto, isso é que é a construção da identidade dia a dia. Um ser só existe porque outro o vê. Se vamos em direção a esse outro, nos completamos, nos identificamos. Ser paulista é também ser baiano, mineiro, gaúcho, pernambucano, italiano, japonês, africano, árabe. Porque essa sempre foi uma terra de encontros, de oportunidades. Gente que chega, luta pelo pão, tem seus filhos. No fim dessa história, passa a ser o menos importante. Reconhecemos que o melhor está no meio do caminho. O melhor é o ser que nos tornamos por um sonho. O melhor é sonhar. Então, ser paulista é também um chamado à responsabilidade, para que cada um assuma o compromisso de continuar o caminho aberto pelas gerações que nos antecederam. Graças ao sonho delas, hoje somos realidade. Somos povo e terra. A partir do momento que você se identifica como uma nação, ele tem que manter sua língua, sua cultura, sua forma de agradecer a Deus. Independente da pigmentação, da pele, somos todos seres humanos. Eu tenho orgulho de ser caipira. Eu criei meus filhos aqui, criei meus netos, tirei o sustento da minha família dessa terra. Queria ver os meus filhos formados, não cortados.
ter outro emprego. Só. Trabalhava numa peneira aí, no banar café, rastelar café, derriçar café. Ah, eles eram trabalhadores, gente sacudida mesmo. O café é o ouro do Brasil, né? E se nós conseguimos alguma coisa, foi com o café. Somos mudança. Você passava as horas que você nem via. Puxa, muito bonita, era um chique, viu? A vida era tão difícil para trabalhar a pé, pegar o bonde. Não era fácil, né? Até hoje eu sonho com isso aqui. Artigo que não se imita, quando a fábrica apita, faz reclame de você. Somos lições. Passei em berço de ouro, passei para berço de dormir no chão. Eu considerava uma fogueira para mim, aquilo lá, uma fogueira de São João. Mas se via que as pessoas que olhavam para aquilo ficavam muito sentidos. Quando você pode fazer o bem sem nenhuma recompensa e fazer o mal sem nenhum castigo, e às vezes o mal é mais tentador, e você optar por uma coisa ou por outra, então você mostra o seu caráter. A gente sabe que a gente tem que perdoar, depois são patriotas, né? Somos novas ideias. Povo tranquilo é um povo criativo. Outro dia uma criança me perguntou assim se eu achava que o Mário ficaria contente de ver a nossa biblioteca hoje. Eu disse para ela que com toda certeza ele ficaria. Tá tudo isso daí para o público usar, consultar. Então é uma grande coisa que o Mário deixou para a gente. Somos criação. Eu sou um consumidor de tinta, de tela, de pincel e de filme. Cineasta tem que ser de verdade, de mentirinha que fica com o filme estragado, encostado, sem sono, isso não é. Foi um período, assim, acho que muito intenso em que as pessoas trocavam muitas experiências. Tem uma juventude aí que também vai dar conta do recado se nós, mais velhos, puxarmos os fios da história e fazemos eles fazer parte da história do país. O negócio é acender chama no coração de gente jovem. Somos um ideal. A era do conhecimento gera riqueza sem predar, nem socialmente nem ambientalmente. Produzir alimento e se tornar o sítio autossustentável, tá? E pensando também no meio ambiente, que eu acho que é importante. É isso que a gente está preocupado em passar para os nossos filhos e que eles continuem a proteger isso daí. Somos a casa. Essa aqui é a árvore falsa morta e eu ajudei a plantar ela. Eu amo a cidade apaixonadamente. É como se eles fossem migrantes sem nunca ter saído do lugar. Uma grande cidade é aquela que valoriza o ser humano. Somos a vida que não para. Quem passa nas rodovias geralmente está a trabalho, está a lazer e deixa de observar quem está ajudando a ele. Esse reconhecimento do mundo, a oportunidade da pessoa estar lá, eu digo que a oportunidade que a vida dá para determinado ser humano, do seu nome constar no livro da vida. Eu sou 300, sou 350, mas um dia final toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo.